Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje das quatro principais estratégias para emagrecimento usadas em consultório atualmente. Sim, estão comigo, estão me ouvindo bem? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Baki Wei. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Débora, querida. Boa noite, Merlin. Gente, estão me ouvindo bem? Sim? E o assunto é interessante para vocês? Vamos falar das quatro principais estratégias de emagrecimento utilizadas em consultório. Estão curiosos para saber, ouvir um pouquinho mais, um pouquinho de cada um deles, a diferença entre eles, o que pode e o que não pode funcionar? Sim, Flavinha. Flavinha, Mariângela, seja bem-vinda. Mega Bolo, deixa eu ver aqui no Face. Boa noite, Casemiro. Então, ó, um olho no peixe, outro no gato. Obrigada pelos corações, eu não sei quem tá mandando, mas obrigada, sou grata. Então, olho no Face é ótimo. Olho no peixe, outro no gato. Hoje eu tô um tanto quanto cansadinha aqui, tava em curso agora à tarde pela Farmapele, foi uma delícia. Mas aí enrolei aqui pra falar. E vamos lá então ao nosso tema. Eu vou tentar fazer algo bem objetivo, direto, tá? Para que eu sei que o tempo de vocês é o que a gente tem de mais precioso, o meu tempo, o seu tempo, é o que você tem mais rico para dar, né? Então eu vou, na medida do possível, aqui ser o mais objetiva para que você extraia aquilo que você precisa, né? Leve para sua vida e eu não te tome esse tempo, combinado? Fê Galante, prazer ter você aqui, Fê. Vamos lá então, gente. Quais são as quatro principais estratégias? Eu tô começando pontualmente porque eu sou pontual. E hoje mais do que nunca, ó, meu dentinho sujo. Hoje mais do que de batom. Hoje mais do que nunca, vamos tentar ser aqui pontuais, tá bom? Vamos falar então sobre low carb, cetogênica, jejum intermitente e restrição calórica, né? Sem dúvida nenhuma, essas são as quatro estratégias mais utilizadas em consultório quando o assunto é emagrecimento, quando o assunto é diminuição de percentual de gordura. E eu espero de verdade que vocês se beneficiem dessa live. Vão deixando aqui para mim, tá? Os comentários e as dúvidas. Se eu não conseguir parar no momento em que eu estiver falando, porque às vezes eu vou perder o raciocínio, eu volto depois com todo amor e com todo carinho para responder a cada um de vocês, tá bom? Se eu conseguir responder na hora, vai ser respondido, senão eu volto e retorno aqui no raciocínio. Combinado, turma? No Face, tá todo mundo me ouvindo aí? Fabi, boa noite. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre low carb. Low carb eu acho que é uma estratégia que vocês me ouvem falar bastante. Eu acredito que isso seja até um rótulo que eu, sem querer ou querendo, criei, porque de verdade eu sou muito fã da low carb por experiência própria, por experiência de vida, né? Vocês sabem, e não é novidade para vocês, que eu já fui e venci a obesidade por 2 vezes na minha vida, uma da infância para adolescência e depois da segunda gestação da minha filha, e pude já experienciar todas as possibilidades, né, sobre o emagrecimento, não só com os pacientes, mas sentir na pele também. E aí a low carb, de fato, foi aquela que eu vi tudo mudar, né, que eu vi uma grande mudança e que eu vi um verdadeiro sentido. Então, por isso que eu acabo utilizando muito a low carb e pelos estudos científicos, por tudo aquilo que a gente vê de comprovação. É a única estratégia, Milena? Não, de longe não é a única estratégia, não é a única saída. Tem quem não se adapte, tem quem prefira outras estratégias, quem se adapte de uma outra forma, mas eu digo que é a que engloba a grande maioria, onde a grande maioria se adapta, né? Onde a grande maioria se ajeita e consegue levar como estilo de vida. Eu sempre falo assim, quando a gente vai pensar num assunto dieta,
Geralmente a gente já tem esse rótulo dieta com tempo para começar e acabar. E dieta não é isso, dieta é aquilo que você come, que eu como todos os dias, é o teu café da manhã, faz parte da tua dieta, o teu almoço. Independente de você estar no processo de emagrecimento ou de você estar buscando a nutrição por alguma patologia, dieta é aquilo que você come. Então o que é importante? Você entender se a estratégia que você escolheu hoje para a tua vida, você vai conseguir se ver daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? A gente não tá falando na mesma, como é que eu posso dizer, com a mesma quantidade, com a mesma intensidade, mas você tem que se ver ali daquela forma, né? Como um estilo de vida. Então, por isso que eu acabo acreditando bastante na low carb. O que a gente tem dentro da low carb, então? Eu já falei pra vocês algumas vezes, low carb não é no carb. Low carb é um baixo consumo de carboidrato, então eu diminuo a quantidade de carboidrato que eu consumo, mas eu não zero carboidrato. Aliás, em nenhuma dieta a gente consegue zerar, porque até nos vegetais, nas carnes, a gente tem uma quantidade de carboidrato, mas eu diminuo de uma forma expressiva, né? A gente até às vezes considera low carb, é muito comum na dieta do brasileiro a gente ter aí 500, 400, 500 gramas de carboidrato, o que é bastante coisa, né? O que a gente considera? Alguns estudos consideram aí low carb como até 200 gramas de carboidrato por dia, né? 200 gramas desse macronutriente, não é o quanto pesa o pão, o quanto pesa o arroz, que é uma fonte de carbo, mas o quanto eu tenho do macronutriente ali naquela minha alimentação, na minha dieta do dia. Então, a grande maioria dos estudos consideram aí de 25 a 200 gramas de carbo para uma dieta low carb, tá? Tem gente que com 25 já entra em cetose, a gente já vai entrar nesse assunto. De 50 para baixo já entra num protocolo cetogênico, já entra em cetose, mas aí é tudo a individualidade bioquímica que a gente vai percebendo. Então, low carb, eu baixo o carboidrato, em média de 25 a 200 gramas de carbo por dia. Eu não retiro dentro de uma low carb as frutas, os legumes e as verduras, eu só controlo a quantidade que eu vou consumir daquelas frutas, principalmente, e daqueles legumes que tem o índice glicêmico médio alto, tá? Mas na low carb a gente não precisa fazer retirada de banana, de batata doce, de abóbora japonesa, coisa que numa dieta mais restrita, numa cetogênica a gente teria que tirar. É claro que dentro da low carb eu tenho uma janela de 25 a 200 gramas para trabalhar. E de carbo, e dependendo do paciente ou do protocolo que eu tô aplicando nele, ele vai ter que restringir um pouquinho mais esse carboidrato ou eu vou liberar um pouquinho mais. O que é experiência minha de consultório? A low carb o paciente costuma responder muito rápido, né? E às vezes ele dá uma estagnada, aí a gente volta um pouquinho com carbo, depois eu retiro um pouquinho o carbo, por isso que é importante a gente acompanhar em consultório, porque eu pego muita gente falando assim, eu fiz low carb, perdi 10 quilos e agora entrei no efeito platô, né? Não perco mais, então precisa entender aí qual é a tua particularidade. Será que tá na quantidade de carbo? Será que tá ali atrás no exame laboratorial que você vai precisar de repente passar com o nutricionista para ele poder entender a tua particularidade, a tua necessidade do momento, né? Então, sempre é individualizado aí quando a gente pensa em algo que de repente é algo mais global, mas que vai precisar de ajustes mais pontuais, né? E qual é o objetivo da low carb? É estimular o quanto menos eu conseguir a insulina, né? Então, toda vez que estimulo menos a insulina é um hormônio anabólico, e hormônio anabólico constrói e a insulina gosta muito de construir gordura. Então, se eu diminuo, né, a minha quantidade de carboidrato, eu também diminuo a construção de gordura corporal e começo a utilizar a minha gordura estocada para fornecer energia, né, a energia que não está vindo mais dos carboidratos dessa dieta ou está vindo de uma forma menor aí do que o meu corpo estava acostumado. O que é legal dentro de uma low carb é que eu tenho uma saciedade muito maior do que numa dieta, por exemplo, de restrição calórica, numa dieta, como que a gente pode dizer, com equilíbrio aí, né, como se diz, apesar que hoje em dia já se mudou muito as diretrizes nutricionais, o quanto deve ser de carboidrato, proteína e lipídio já não é mais daquilo que a gente vê nos rótulos, nas embalagens, mas é importante a gente entender tudo isso também, né? Então é uma dieta que vai te dar mais conforto para o paciente, vai dar mais saciedade, ele perde aquela sensação de que precisa comer de 3 em 3 horas, né? Porque quando a gente tem uma dieta, né, rica em carboidrato, o que acontece? Eu tenho todo momento o estímulo ali da insulina
a insulina vai lá, reserva aquilo sob forma de gordura corporal e daqui a pouco eu já tô com fome de novo. Então eu começo naquele padrão de sentir fome a todo tempo, mesmo comendo de 3 em 3 horas. Na low carb eu consigo ter mais saciedade, né? Então é uma dieta que te traz mais saciedade, você acaba comendo quando tem fome, né? E aí eu acho que isso é a grande beleza, porque você dá liberdade pro paciente. Ele não precisa ficar amarrado, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, vou sair pra rua, preciso levar alguma coisa, porque daqui 3 horas eu vou precisar fazer meu lanche. Então, ele tem essa liberdade, esse conforto, que de repente uma restrição calórica não dá, tá bom? Então, eu falei pra vocês que a quantidade de carbo pode variar de acordo com o objetivo ou da fase que o paciente se encontra. Às vezes ele parou o emagrecimento e a gente precisa ajustar um pouco mais de carbo, é engraçado, né? Mas existe isso. E às vezes é ao contrário, às vezes a gente precisa diminuir. Então, sempre individualidade aqui, né? E a low carb é algo que a gente consegue, então, levar como estilo de vida, né? E foi isso que eu percebi quando eu emagreci dessa última vez com a low carb. É algo que você pega e leva como estilo de vida pra tua vida inteira, porque não é sofrido, né? Não é sofrido, qualquer um consegue fazer. E é algo que se torna prazeroso aí quando você aprende a fazer as receitas de forma, né, que você consiga usar os alimentos que deem sabor, que dê palatabilidade. Coisa que na restrição calórica a gente não tem, porque quando a gente retira, né, faz a restrição de calorias, eu retiro muito do prazer que tá ali na palatabilidade da gordura e a gente já vai chegar lá. Ficou entendido sobre low carb? As receitinhas são base, né, Maria da Graça? Obrigada, viu? Eu acho que as receitinhas, quando a gente aprende a fazer as receitas, começa a fazer, começa a ter gosto, né? Por isso a gente vai e realmente não larga mais. A cetogênica, eu diria que a cetogênica ela é uma restrição maior da low carb, porque eu também diminuo o carbo, mas o meu carbo ele tem que ser tão diminuído que ele tem que chegar ali a 25 gramas, né? Até uns estudos atrás a gente ouvia falar que para o paciente entrar em cetose era 25 gramas de carbo no máximo, mas a gente sabe que existe a individualidade, né? A individualidade bioquímica. Então, hoje em dia existem testes para você medir via urina quando o paciente entra ou não em cetose. E a gente sabe que tem paciente que entra em cetose com 50 gramas de carbo. E aí ele já está, então, dentro de um protocolo de cetogênica. Então, é um protocolo que a gente usa no consultório, é um protocolo que funciona bem, que também dá a saciedade que a low carb dá, que também a gente trabalha também com a saciedade, não necessariamente comer de 3 em 3 horas, até porque a saciedade ela é maior ainda do que numa low carb, então a gente reduz o número de refeições. Só que aqui ela é mais, como eu poderia dizer, é mais sofrida, porque eu tenho restrição de bastante das frutas, bastante dos vegetais, porque eu não posso ter ali nenhum alimento médio, alto índice glicêmico, são só os alimentos bem baixinhos. Então, quando a gente fala das frutas, a gente vai falar só das berries, né? Porque todas as outras vão ter estímulo da insulina. Quando a gente fala dos legumes, a gente tira um monte, a gente tira cenoura, beterraba, abóbora, mandioquinha, batata doce, a gente tira muita coisa que na low carb a gente não tira. Então, é algo que funciona muito bem, é algo que às vezes vai dar mais resultado, né? A cetogênica ali para um emagrecimento mais rápido, ela é mais efetiva, mas ela não é sustentada por um longo período, né? É uma estratégia que a gente tem que usar num período pontual, tá? Num período mais curto, né? E como eu falei para vocês, hoje existe uma forma muito boa da gente controlar se o paciente entrou em cetose ou não, e isso eu vou acompanhando muito bem os meus pacientes em consultório, que é esse testezinho com a fita, em que ele urina nessa fita, e a fita diz, né, se ele entrou como um teste de gravidez, se ele entrou ou não no estado de cetose, se ele está produzindo corpos cetônicos, porque se ele está produzindo corpos cetônicos, ele está utilizando, a única fonte ali de energia que ele está utilizando seria a gordura corporal. Essa seria mais ou menos a lógica, tá? Acho que foi isso que eu tinha para falar da cetogênica. Anotei aqui para ver se eu não ia esquecer de nada. Uma terceira estratégia que a gente usa para emagrecimento é o jejum intermitente, né? E aí eu volto a falar, jejum intermitente também é algo que eu gosto bastante, é um tema que me agrada muito, que eu venho estudando muito. Boa noite, boa noite, Maria Melo, boa noite, Naina, acho que Naina.
na Ina, enfim, o povo que tá chegando ali no Face. Então, é algo que eu gosto bastante de utilizar. E quando é que a gente... Como são os protocolos, né? A gente começa ali com 12 horas de jejum. Eu sempre costumo dizer que 12 horas todos nós deveríamos fazer todos os dias. Eu não considero um protocolo de jejum intermitente, sim um protocolo de jejum que deveria ser obrigatório, porque é o tempo que o nosso corpo deveria ter para desempenhar todas as outras funções. Enquanto o nosso corpo está preocupado com digestão, eu não deixo a energia, né, não circular, mas eu não deixo essa energia específica para restaurar as nossas funções vitais, né, como reparação de ossos, tecidos, órgãos, músculo, memória, cognição, aprendizado, tudo isso é feito durante o sono. E se eu tô ali num período menor alimentado, meu corpo não vai usar essa energia só para reparação, ele também tem que usar energia para digestão. Então eu acabo reparando muito menos. Então eu falo que jejum intermitente, 12 horas todo mundo deveria utilizar todos os dias. Passou disso, não se pode mais utilizar mais do que 2 ou 3 vezes na semana, né? Por quê? Porque tudo que eu dou sempre, meu corpo vai buscar a homeostase, que é o equilíbrio. E se eu faço jejum todos os dias, uma hora meu corpo vai parar de responder, né, a esse emagrecimento, porque ele entendeu que ele precisa ali achar o equilíbrio dele. Então, passou de 12 horas, de 2 a 3 vezes por semana. Os protocolos mais utilizados, 16, 18, 20 e 24 horas. Isso não significa que protocolos de 14 não são considerados, né? Os protocolos nos intervalos aí também são considerados, tá? Então, eu sempre falo que o jejum é para dar liberdade, não para trazer prisão. Você pode se programar para fazer jejum, por exemplo, amanhã e acordar com fome e abortar o seu jejum e tá tudo certo. E no dia seguinte você achar que não vai fazer, mas você acordou sem fome, e aí você leva no jejum, e aí você acha que você vai fazer jejum de 16, você chegou no 16 você ainda não tem fome, e você passa pro 18, chegou no 18 você ainda tá saciado, e você passa pro de 20, aí você vai ganhando. Lembrando que mesmo no protocolo mais extenso, que é o de 24 horas, o paciente não fica um dia sem comer, né? Então, se ele faz um protocolo, por exemplo, de 24 horas, ele vai, vamos supor, jantar às 8 da noite, no dia seguinte ele quebra o jejum dele às 8 da noite. Então ele não fica nenhum dia sem se alimentar. Ele só vai fazer uma alimentação naquele dia do jejum. Ou ele toma café da manhã, por exemplo, às 7 da manhã, passa o dia sem comer, e aí vai comer no dia seguinte às 7 da manhã, né? É uma estratégia que ajuda bastante nessa questão também do emagrecimento. Traz, por incrível que pareça, bastante saciedade, mas eu sempre falo aqui que o segredo do jejum intermitente é o que você faz no período alimentado. Porque se você se alimenta mal, as chances de você ter compulsão alimentar, picos de fome, sensação de desmaio, passar mal é muito grande, né? Então, o jejum intermitente, e gravem isso, só funciona com dieta cetogênica ou low carb associado. Não dá para fazer jejum intermitente comendo com restrição calórica ou comendo quanto eu quero por dia e achar que o jejum vai resolver, porque não vai. E você vai ter sim muitos sintomas e efeitos colaterais e vai achar que o jejum não serve, vai achar que o jejum não dá certo, né? O jejum não dá certo quando não é bem feito. E aí eu super digo que realmente não dá. Mas o jejum que não dá certo é aquele jejum que você não sabe se alimentar no período alimentado, que esse é o segredo do jejum, tá bom? E vamos falar aqui então sobre restrição calórica, que alguns utilizam como low fat, né? Baixo em gordura. Por quê? Porque se eu tenho que fazer uma restrição de calorias, vamos pensar aqui comigo rapidinho, né? Alguns de vocês provavelmente não saibam. Por mais que a gente ache que seja lógico, não é, né? Nós temos 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídios, que são as gorduras. Os carboidratos, 1 grama de carboidrato fornece pra gente 4 calorias. 1 grama de proteína também fornece pra gente 4 calorias. E 1 grama de gordura fornece 9 calorias. Então, quando a gente pensa em restrição de caloria, em restrição calórica, o que eu tiro? A gordura, né? Porque se eu tenho que restringir as calorias e a gordura tem mais do dobro da caloria do que a proteína e do que o carboidrato, eu vou restringir a gordura. Aí aquela dieta que a gente mais vê as pessoas fazendo, né? É a mais comum, era a mais popular, era a mais utilizada, era a que eu utilizei lá na minha infância, que é você restringir, começar a utilizar tudo desnatado, tudo light,
queijos brancos, né? A gente começa nesse processo de light, diet, branco, desnatado, retirada das gorduras. O que a gente vê? Funciona? Funciona, tá? Quem disser pra você que não funciona, tá errado. Restrição calórica funciona. Emagrece? Emagrece. Só que você não sustenta, né? Ninguém consegue viver na restrição calórica pro resto da vida. Você não consegue viver ali com 1000 calorias, 800 calorias o resto da sua vida. E fora que a gente tem, como o corpo ele tem que entrar em homeostase, eu tô diminuindo, né? Na verdade, o que a gente faz na restrição calórica? A gente calcula ali uma média do qual é a taxa metabólica basal ou o quanto o paciente queima de caloria por dia, e eu faço uma retirada ali basal, né, em repouso, eu faço uma retirada de 300 calorias. Então aquele paciente vai consumir ali a menos 300 calorias. Só que o meu corpo ele também vai se adaptando a essas estratégias. Quanto menos caloria eu vou dando, menor é o meu metabolismo. Ele começa a utilizar massa magra para oxidar. Então é algo que eu não recomendo porque você não sustenta para a vida inteira. É algo mais sofrido, tira muito da questão de palatabilidade, de prazer na alimentação, porque se eu tiro a gordura, eu tenho que tirar a pele do frango, a gordura da carne, a gordura dos iogurtes, do requeijão. Então eu perco a palatabilidade, a minha fome ela é aumentada, é aquela dieta padrão que eu tenho que comer de 3 em 3 horas e ainda assim tem fome. Mas há quem prefira emagrecer com restrição calórica e tá tudo bem, né? Desde que ele entenda que aquilo, que ele vai pagar esse preço e que tá tudo certo, mas que ele prefere assim. Então eu sempre falo que a gente tem que sempre respeitar e ter o olhar pro paciente. O que é da minha, o que eu posso dizer que é a minha experiência aqui, né? Na low carb, na cetogênica, como a gente diminui o estímulo da insulina, a gente sabe que hoje a insulina é responsável, resistência insulínica é responsável por diversas doenças, aí diversos marcadores laboratoriais, marcadores inflamatórios. A low carb, a cetogênica, o jejum, ele equilibra muito todos os nossos exames laboratoriais, traz esse equilíbrio. A restrição calórica já não, porque eu continuo estimulando a insulina, né? Eu não emagreço por utilizar um estoque de gordura especificamente. Eu emagreço por uma restrição calórica, diminuição ali do meu metabolismo, né? E a minha insulina continua ali sendo estimulada, porque eu tirei a gordura, mas a lactose do leite, do requeijão, do iogurte continua lá sendo estimulada. Eu continuo com o meu pãozinho light, mas eu tenho carbo estimulando a insulina. Então, a gente não melhora a saúde do paciente, né? É isso que eu percebo. Mas eu utilizo sim quando o paciente acha que ele se dá bem, quando ele prefere, quando é essa opção, e depois a gente vai tentando migrar. Mas dentro eu não faço dieta sem exame laboratorial. E dentro de um exame laboratorial, a gente consegue direcionar esse paciente, dizer o que ele precisa. Olha, você precisa de uma estratégia X porque a tua insulina está muito alta. Se você continuar estimulando a insulina, você pode ter outros problemas de saúde. Então a gente sempre deixa esse alerta, mas a gente também sempre respeita aí o padrão e a vontade desse paciente. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Então, é mais difícil de você levar a longo prazo, como eu falei, a restrição calórica, continua estimulando a insulina. É importante a gente ir acompanhando com exames laboratoriais. Você tem mais fome, né? A sua saciedade é muito menos ativada aí, aquele padrão de comer de 3 em 3 horas. E acho que é isso. Vamos abrir então para perguntas? Eu já falei demais, já deu 20 minutos aqui de live. A gente acha que tá falando um pouquinho e não tá. Tá bom, sem problemas. Então aí precisa ver a Ronda Fernandes. Aí é a individualidade. Você precisa de um profissional que vai olhar para você, pedir os seus exames, entender o que está acontecendo. Será que é alteração na tireoide, no cortisol, né? Tem tantas coisas que a gente precisa avaliar para saber o porquê que o teu corpo entrou, como é que estão as mitocôndrias, será que elas estão produzindo energia ou não? Então aí é olhar para a individualidade. Por isso que eu falo, num determinado, para começar você não precisa de ninguém. Mas a hora que você chega naquele pente fino, você vai precisar de um profissional para ele ter aquele olhar mais diferenciado para você. Tá bom? Vamos ver aqui. O que mais que tem de dúvida? A Maria da Graça falou que a low carb é excelente, as receitas são alicerces para o sucesso.
Cetogênica deixa o intestino preso? De alguma forma sim, porque como a gente restringe bastante vegetais e frutas, eu tenho uma diminuição de fibras. Então eu geralmente em cetogênica eu dou a fibra extra para o paciente, tá? A fibra em sachê, a fibra em pó, para ele acrescentar. Já na low carb eu sempre falo, existe erro da dieta, porque você que está consumindo só mais proteína e gordura e esquecendo das fibras, porque ele consegue uma quantidade de fibra, tá bom? Ela tá perguntando quantas horas começa o jejum. Eu sempre falo assim pra gente ir progredindo, né? Os passos são curtos, depende do seu ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? Se hoje você faz 6 horas de jejum, 8 já é um ponto de partida, você já tá evoluindo 2. Se você faz 8, faça 10, até você ir ganhando nos protocolos e chegar no primeiro, que é 12 todos os dias. Passou de 12, então de 2 a 3 vezes na semana, tá bom? Acho que é isso. Ninguém mais tem dúvidas? Tranquilex por aqui então. Deixa eu ver aqui no Face. Parece que ninguém mais tem dúvidas, então espero que eu tenha esclarecido todo mundo. Se fez sentido para vocês, eu sempre esqueço, vou falar isso no final. Compartilhem essa live, mandem aí para os seus amigos. Vamos passar essas informações, informação de graça e de qualidade tem que ser divulgada. A gente pode chegar onde a gente não imagina, não é mesmo? Então eu conto com vocês aí para poder estar divulgando essas informações dessas 4 estratégias então que a gente utilizou para emagrecimento. Quem chegou agora assiste depois, vai ficar gravadinho aqui no Insta, no Face, no Insta 24 horas, no Face fica e sobe já para o meu canal do YouTube. Aliás, quem não está me acompanhando no YouTube tá perdendo, porque todos os dias eu tô liberando um vídeo ali de 3 a 8 minutinhos, super rápido para fazer sentido para você, para acrescentar na sua vida e para que você melhore a tua saúde, a tua autoestima e o teu controle aí com a comida. Sim, low carb serve para a vida toda, é um estilo de vida, tá? Diferente de restrição calórica, diferente de cetogênica. Tem casos que cetogênica se leva? Sim, epilepsia, alguns pacientes com câncer que às vezes não querem estimular a insulina de forma nenhuma para não proliferar ali, né? Aquele tumor existe, tá? Mas é algo mais específico. O que se leva para a vida inteira como estilo de vida aqui, dessas 4 que a gente falou, é a low carb, tá? Existe o vegetarianismo, o veganismo, existe dieta do Mediterrâneo, existem outras. Dessas, as mais práticas, né, que a gente tem mais prática de utilizar no consultório, seria a low carb. Mais dúvida? Maia da Graça, beijão pra você também, viu? Obrigada pela presença, obrigada por todo mundo, então, que veio prestigiar aqui. Compartilhem, por favor, se fez sentido pra vocês. E a semana que vem, então, na quarta-feira, estaremos aqui de novo com um novo tema. Me mandem sugestões para as próximas lives, que eu terei um prazer, então, de abordar para vocês. Combinado? Beijo grande, turma. Fiquem com Deus. Até mais. Precisa concluir ali?